Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 23 de agosto de 2024, sexta-feira, final dos dias úteis da semana. Estamos aqui em São Paulo, capital paulista, céu limpo com poucas nuvens, 22 graus agora em São Paulo. Veja, chamou atenção aí a ideia do antimônio, que a China não vai mais fornecer antimônio para os Estados Unidos. A China, a Rússia, o Irã são grandes produtores de antimônio. Veja, eu gostaria apenas de comentar isso introdutoriamente ao nosso vídeo, antes de entrar no assunto principal do vídeo. Veja, a China é o maior refinador do mundo em terras raras. Esses minerais são essenciais para as novas tecnologias. O governo chinês sabe muito bem isso daí, né? Inclusive, dois desses tipos de terras raras são insumos essenciais para a fabricação de chips, semicondutores. Já você encontra aqui no canal vídeos específicos sobre a guerra dos chips. Veja, quando a China proibiu a exportação desses dois elementos de terras raras, os Estados Unidos mandaram um negociador para a China no dia seguinte. Veja, então o governo chinês está muito ciente, né, de que ele tem o antimônio e o processamento, o refinamento, né, a agregação de valor ao mineral, né, ela detém essa tecnologia como ninguém. Tanto é que há algumas décadas atrás, né, os chineses fizeram uma experiência aí para limitar a exportação do antimônio, e já foi um assunto bombástico, hein? E a China deu a desculpa de que tem falta de alguns produtos e avisou que iria aos poucos colocar algumas cotas de exportação. Veja, se eles são sancionados assim tremendamente pelos Estados Unidos, por que eles não vão fazer a mesma coisa? É claro que vão. Um aviso claro para as empresas moverem a produção de seus produtos para dentro da China. Veja, então, há 10 anos atrás, ela reclamou que ela precisava fornecer, limitar a exportação de antimônio e de outras terras raras. Eu já fiz um vídeo aqui só sobre terras raras, né? Falei sobre cada uma delas, onde são usadas e qual é a sua utilidade na cadeia de produção industrial de eletrodomésticos, de computadores, de armamentos, de ogivas atômicas, drones, tudo mais na aeronáutica, enfim. E a China, então, ela deu aquela desculpa: eu não posso entregar no prazo porque me falta isso, isso e aquilo. Então, o que, que os capitalistas fizeram? Ah, tá bom, nós vamos levar as fábricas, as plantas industriais aí, para você poder entregar o produto que nós queremos. Vocês estão entendendo? Eles moveram a produção dos seus produtos para dentro da China. Então, agora não adianta chorar, né? Veja aí, quem chora, né? Quem chora é o Joe Biden, né? É o Trump, a Kamala, né? Eu acho que os capitalistas estão um pouco se lixando, né, para isso daí, né? Veja, uma das grandes diferenças da China para o resto do mundo é que ela tem uma governança definida, clara. Ela joga, veja, ela tem um jeito de ser no mundo. Falaremos mais sobre essa questão aí do modo de ser no mundo, que é muito diferente do modo de ser, por exemplo, dos Estados Unidos no mundo, né? Veja, então aqui fica essa introdução, né? Não vou abordar hoje política nacional, mas veja, eu vou trazer aqui alguma análise aqui. Vamos começar falando sobre a África, né? E depois eu vou falar sobre o processo aí das hienas financeiras, né? Que devoram os recursos dos povos, né? Veja, sobre a África, o presidente de Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, veja, ele revogou algumas licenças de mineração para vários países estrangeiros. Ó, novamente, a importância da mineração. E, de certa forma, é bom acabar com esses benefícios aí que esses países anteriormente tinham para explorar esses recursos naturais. Inclui aí metais preciosos, logicamente, né? Por exemplo, as terras raras, né? Bom, vamos falar um pouco da África. Veja, esse enorme e incrível continente.
A África forneceu braços fortes ao mundo, hein? Cimentou aí nossas calçadas, hein? Foram os africanos, hein? Fizeram nossas rodovias, nossas ferrovias, foram seus descendentes, na verdade, né? Que sentou os nossos tijolos aí. Bom, que fez o trabalho mais penoso e insalubre e continua fazendo, né? Veja, mas a África são muitos povos e muitas nações. Pense no Congo, Sudão, Mali, né, o Sudão do Norte, o Sudão do Sul, Darfur, etc. Veja, a pilhagem da África e a exploração de seus povos são velhos conhecidos, né? São velhas práticas aí dos poderes financeiros constituídos. Ou seja, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, o mundo capitalista ocidental, o primeiro mundo, o mundo que vive à farta, à custa dos recursos naturais dos países do terceiro mundo, principalmente da exploração dos países africanos, né? Burkina Faso, por exemplo, é um país pobre, é muito pobre, mas veja, ele é pobre em termos da condição de vida humana da sua população, porque o país é riquíssimo em ouro, cobre, manganês, fosfato, calcários em quantidades significativas. É um país absolutamente capaz, né? Seria um país absolutamente capaz de se levantar e de explorar os seus próprios recursos sem o apoio do FMI, do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial, que é o abraço do tamanduá. Você sabe como é que é o abraço do tamanduá? O tamanduá tem umas unhas assim desse tamanho, né? Aí ele te abraça, quando ele te abraça, ele faz assim nas tuas costas, né? Veja, é o abraço do tamanduá dos irmãos mais espertos do norte, né? Veja, eles também têm reservas aí de diamante, de bauxita, de níquel, né? Mas vocês sabem, existem aquelas crises de violência interétnica, né, por toda a África, aliás, não só na África, né? América Latina, partes da Ásia, também existe isso também hoje na Europa e na América do Norte, né, e nos Estados Unidos, né, crises de violência interétnica, né. No caso da África, já duram centenas de anos, conflitos armados, o problema da pobreza, da desigualdade social, a insegurança alimentar, o alimento é usado como uma arma, um bem de barganha, né? As mudanças ambientais aí em curso. Veja, a questão do terrorismo também é uma questão muito importante. Então, veja, qualquer líder africano ou líder do terceiro mundo, se colocar lá à frente do seu partido, né? Ainda tem muitos partidos comunistas lá na África, né? Veja, ele vai entrar em acordo com as potências econômicas e financeiras do FMI, do Banco Mundial, para pedir apoio, né? Veja, ele não deve fazer como a Argentina fez aí na época do Macri, né? Ou seja, não é para garantir a venda das indústrias e o desmantelamento do país, que aí não vai adiantar, né? Então vamos analisar como funcionam as hienas e os abutres econômicos no mundo. Então, tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Os poderes do capital financeiro têm um objetivo de longo prazo, né? Nada menos do que criar um sistema mundial de controle financeiro em suas mãos, mãos privadas, né? Capazes de dominar o sistema político de cada país e, finalmente, a economia do mundo como um todo, né? Criando aí uma governança global, né? Esse sistema seria controlado ou será controlado, acho que seria, porque ele não vai conseguir fazer isso daí, né? Ele seria controlado de uma forma feudal, através dos bancos centrais dos países, né? Obviamente, agindo em conjunto, através de um acordo secreto, aí, de um conluio, né? Um conluio aí muito exclusivo aí nas urlodes, né? Nas paramaçonarias, nas lojas e tal, nas reuniões privadas, nas conferências, aí nos seus fóruns aí de Davos, nas reuniões do FMI, né? Das reuniões privadas e exclusivas do Banco Mundial, do BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais da Basileia Suíça, né, no Grupo Bilderberg, né, na Comissão Trilateral. Agora veja como funcionam as operações dessas hienas econômicas, desses devoradores das economias dos países. Veja, um país precisa de dinheiro. Todo mundo precisa, mas principalmente um país, né? O Fundo Monetário vem e explica para você, olha, o seu dinheiro aí, que você imprime aí, parece que não vira, né? Não acontece, né? Não, 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 não vinga, né? Então, assim, nós temos o dinheiro que você precisa, né? Com o qual você vai poder se inserir no sistema internacional. O sistema internacional baseado em regras, vocês já ouviram falar isso várias vezes, né?
Então, assim, nós vamos chegar a um acordo, por meio desse acordo mútuo entre nós dois, nós vamos te dar o dinheiro, mas existem algumas condições. E essas condições precisam ser atendidas, né? Bom, daí você é o presidente lá, o Traoré lá, você olha para as condições. Veja, as condições são duríssimas. O país é forçado a tomar medidas de austeridade, né? Des Há uma verdadeira, assim, desmantelamento do país, privatizações. Você vai ter que ceder o que tem de melhor no seu país para os poderosos. Veja, o elemento chave sob o controle das economias das nações soberanas sempre foi a moeda nacional. E dessa forma, a moeda está diretamente relacionada à perda do poder de compra dessa moeda. Tá, você tem lá a sua moeda do seu país, mas ela não consegue comprar nada, e você também não consegue dinamizar o teu país. Então é um elemento chave nessa história, é a moeda nacional daquele país. Bom, então assim, as nações em processo de desenvolvimento sempre foram o alvo, óbvio, da elite neoliberal, né? Já que a elite corporativa global, né, não vai permitir assim que eles consigam organizar, agregar valores assim de uma forma competitiva aos seus grãos, à sua carne bovina, etc. Então ele os força, né, a depender de si, né, dos países capitalistas aí do primeiro mundo, para obter essa agregação de valor, de produto agregado, né? Enfim, as nações do terceiro mundo, bom, elas são forçadas a se concentrarem, isso aí é muito sabido, na exportação de matérias-primas, frutas, açúcar, vegetais, carne, algodão, soja, sorgo, o agronegócio, né? Ou seja, pensando assim, coisas pequenas, pequenas assim, são coisas de grande volume, mas são coisas pequenas, né? São coisas assim que você planta e ela nasce, ela cresce, claro, você tem que ter a técnica e tudo. Bom, mas isso não é algo que vai melhorar substancialmente a vida dos países, do país como um todo, a vida dos países como um todo, porque para você melhorar a vida de um país como um todo e inseri-lo, né, num mundo onde você tem acesso à tecnologia, onde você tem acesso à educação, onde você pode viajar, né, tomar aí um trem-bala, trocar de celular, enfim, ter assim ter alguma vida, né, vamos dizer, dentro do capitalismo, você vai precisar de infraestrutura, né? De muita energia elétrica, de muita tecnologia. Você vai precisar ter um notebook, um computador, você vai precisar trocar de óculos, você vai precisar comprar aí uma moto nova, né? Você vai ter que pôr combustível na moto, né? Bom, então assim, você vai obter todas essas coisas simplesmente vendendo frutas e vegetais. Será que vai dar aquela virada? Claro, bom, então aí eles vão importar essa tecnologia de quem? Dos Estados Unidos, da Europa, né? Por exemplo, o país lá da África não tem como ele fazer um posto de gasolina sem comprar bomba, sem comprar o caminhão. Ele não tem indústria de caminhões, por exemplo. Só para dar um exemplo, né? Então eles vão ter que pagar pela tecnologia, pelos produtos industrializados, né? E a sua matéria-prima não vai cobrir todas essas dívidas, né? Para aquilo que ele precisa para ter essa infraestrutura, né? Bom, então ele precisa o quê? De créditos do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Portanto, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, aí você verifica lá as crises, né? A instabilidade política, o conflito étnico, os problemas sociais, né? Guerras étnicas, genocídios. Poxa, mas então, peraí, mas você não tinha feito um acordo para vender as coisas, os minerais aí, para os poderosos? Por que está sempre em conflito aí, hein? Tem sempre lados conflitantes aí. E sempre eles adquirem armas ou vendem armas para os dois lados. Aí você tem intervenções internacionais nos dois lados, ou três, ou quatro lados em conflito. Por exemplo, foi o que aconteceu na Iugoslávia, Ruanda, Etiópia, Sudão, Mali, Burkina Faso, na Líbia, no Afeganistão. Né? Você joga, você arma, né, grupos minoritários, divisões, você cria divisões. Você cria facções, você cria máfias, né? E ao mesmo tempo você assinou um acordo lá com o presidente daquele país. Veja, então vamos lá, pessoal. É muito importante aí para os capitalistas políticas de controle de um país. Os romanos já diziam divide e impera, né? Então, e por que não falar políticas de controle populacional também? Veja, isso se tornou um requisito fundamental
para o Banco Mundial aí, desembolsar um empréstimo significativo para você, né? Pô, agora mesmo, por exemplo, o Partido Democrata lá dos Estados Unidos está discutindo o quê? O controle populacional. Essa preocupação da cabeça deles é essa, né? É a questão do aborto dos países africanos. Nós precisamos discutir a questão do aborto dos países africanos, para que eles tenham clínicas de aborto, tenham saunas gay e essa coisa toda. A mesma conversa de sempre, né? Você quer dinheiro, né? Então você tem que permitir aborto, né? Você tem que participar aí desse esforço, né, da elite para reduzir a população mundial, inclusive do teu próprio país, né? Sim, porque na verdade são todos comedores inúteis, né? Quem acho que falou isso foi a Hillary Clinton, né? São os comedores inúteis, né? Segundo eles dizem, né? Daí você começa a olhar para esses programas aí de exigências estruturais, né? E aí veja só, e você precisa de dinamizar, de desenvolver o teu país. Como? Bom, primeiro você vai ter que assinar aquele acordo lá com o Banco Mundial, com o FMI. Vai ter que aderir a essa agenda woke, essa agenda identitária, essa agenda progressista. Depois, você vai ter que desvalorizar os bens primários do seu país, né? Que eles vão ter que ter acesso a todos os seus minerais. Então você tem aí um pacote, né? Vai liberalizar os costumes, vai gerar conflitos sociais, vai privatizar o que você já tiver lá, por exemplo, algumas estatais que você já tem, é, enfim, vai privatizar não só as empresas do seu país, como está acontecendo aqui com a Sabesp. Vamos ver se isso aí vai melhorar o fornecimento de água e a qualidade da água. E o preço da água, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui em São Paulo, né? Veja, então você vai privatizar aí os principais setores do teu país. Ele vai privatizar, por exemplo, a saúde, a educação, né, a política de controle aí demográfico, o problema do trânsito. São coisas que jamais deveriam ser privatizadas. Por exemplo, o controle do tráfego urbano, dos automóveis de São Paulo deveria ser um setor privatizado, né, para falar assim de um setor, né? E aí da Dersa, do Detran, essa coisa. Por exemplo, o setor da saúde, temos SUS, né? Ele deveria ser privatizado, o SUS? O que vocês acham? O setor educacional, né? Por exemplo, a escola pública, em parte, eu conheço bem a escola pública, eu posso dizer que ela não deixa de ser, boa parte das escolas públicas, um local onde você, como é que eu vou dizer? É um local onde você guarda pessoas ali, né? Sabe? Você junta ali algumas pessoas e você fica ali com elas. Existe processo educacional ali? Está levando alguma coisa, né? Ou é um local para você desovar uma população que não tem recurso, né? Até para proteger essa população, né? Das periferias mais brutas aí, que eu já vou falar a respeito também. Veja, e o setor educacional, né? Ele tem que estar sob o controle do governo do país ou ele tem que ser privatizado? Veja, e o governo do país, ele supostamente ele trabalha em favor da população do seu país ou ele trabalha em favor do poder do FMI, do Banco Mundial? Então, são questões importantíssimas, né? O objetivo de todos esses programas monetários internacionais é o oposto de um bem comum, ou de um benefício de um país, do respeito a um povo. Isso é o que a gente tem visto, hein? É o contrário disso daí. O capitalismo proposto pelo Ocidente é altamente destrutivo e ele acaba um ciclo sempre numa tremenda guerra. É exagero dizer isso? Pessoal, não é exagero. Vocês viram lá, depois da Revolução Francesa, veio o quê? As guerras napoleônicas terríveis. Veja, os europeus eles tinham um verdadeiro terror do Napoleão Bonaparte. Veja, era um medo, ele gerava um medo assim, que nem se fosse o Conde Drácula entrando no teu quarto à meia-noite, entendeu? E depois? Pô, e depois veio o século XX, hein? As guerras tremendas, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e depois veio a Guerra Fria, e agora tem a Guerra Fria 2.0. Bom, então, assim, quando a Europa está, né, em paz, durante alguns poucos momentos que ela está em paz, ela está engendrando já uma outra guerra, né? Veja, o seu objetivo é destruir países para que nunca mais, jamais possam competir consigo,
né, com essa elite, né? Então ela prega o livre mercado, mas esse livre mercado é para eles, para as suas corporações, né? Veja, o imperativo moral, na verdade, ele é totalmente imoral, né? O imperativo moral de todos esses programas internacionais de concessão de dinheiro é, a grosso modo, a gente pode ir para as consequências disso, reduzir o crescimento da população o mais rápido e lucrativamente possível. Porque a elite considera que todos os recursos naturais são escassos, né? Então a elite atlantista ela tem um ódio insano da Rússia. Ela diz que não é justo que 1/8 do mundo seja de um país e que esse país tem todos os recursos naturais. Então eles lutam loucamente contra a Rússia, em todos os níveis, ideológico, filosófico, religioso, midiático, informacional, cibernético, etc. Querem destruir a Rússia. Não é porque o Putin é um ditador, mas para tomar os seus recursos, suas terras, suas vidas, simplesmente. Daí que a elite sempre trabalha para gerar, primeiro, uma crise econômica. No caso da Rússia, primeiro eles tomaram politicamente a Ucrânia, né? Exploraram uma fraqueza que tinha ali, né? Eles sempre conseguem fazer isso. E depois eles vão destruir o sistema financeiro nacional. Veja o caso da Argentina, tem muita gente que está elogiando, né? Bom, eu tenho minhas dúvidas, né? Veja um caso assim, ó, eu implemento lá uma desregulamentação draconiana. Vai acabar o déficit público, vai acabar a inflação, e daí eu assumo o controle de todas as indústrias disponíveis. Isso aí vai melhorar a condição de vida da população? Né? Ou não importa mais? É aí que está, não importa mais. Essa que é a chave da questão. Veja, a elite fez isso na Rússia, nos anos 90, quando destruíram a União Soviética. Eles venderam e destruíram quase tudo. Ficou tudo nas mãos aí dos oligarcas, dos reformistas, dos quintas colunas, dos traidores, dos vendidos. Toda a economia do país, que era a segunda potência industrial do mundo. Veja, a segunda economia do mundo foi destruída e vendida como sucata. Passou para as mãos de potências estrangeiras. Veja, o liberalismo entrou com tudo naquela região. Veja, alguma das maiores empresas da Rússia, hein? Veja, o Putin conseguiu colocar um basta no desmonte. Da importância do Putin, né? Ele prendeu, baniu, executou vários desses oligarcas. Agora entenda, veja, a entrada do Ocidente na Rússia gerou, liberou, trouxe à tona conflitos étnicos sérios. Por exemplo, a Ucrânia é o exemplo mais sério disso daí. Isso jamais seria possível quando o governo russo era forte lá na época soviética, né? E a União Soviética era uma grande potência, né? Veja, na Iugoslávia, por exemplo, você tinha segmentos aí dentro da Iugoslávia com centenas de anos, grupos, né? Clãs, né? De luta ideológica, de luta política, de luta étnica, de luta de classes. É. Na África, o mesmo problema, de norte a sul. Né? E o Ocidente sabe armar esses grupos e incitá-los usando técnicas de propaganda nazista, inclusive criadas pelo Goebbels, né? Onde ele quiser, ele pode manipular esses grupos, ele pode até mesmo gerar grupos terroristas novos, como ele fez várias vezes, né? Todos esses que caiu na boca do povo, aí Al-Qaeda, Daesh, ISIS, etc. Veja, você está financiando armas para os dois grupos e você está ganhando dos dois lados. Então assista esse filme aí, o Mercador de Armas, lá, né? Bom, enquanto eles estão matando uns aos outros, que é o que a gente está vendo agora na Ucrânia, né, e quando o conflito arrefecer, a elite vai vir com a proposta de reconstrução, de ajuste estrutural para os sobreviventes, com a condição de que eles sigam as políticas, as regras, né, draconianas, etc. Bom, nós sabemos agora perfeitamente que são as instituições financeiras internacionais que causam a instabilidade política nas nações. Os serviços de inteligência ocidentais aprenderam a usar grupos radicais e descontentes. A rebelião se torna mesmo uma desculpa para uma intervenção militar, por exemplo, como se deu no Haiti. Veja, o país foi desmantelado pelos grupos de terror. E aí as chamadas forças de paz, o Brasil participou dessas forças de paz, não estão lá realmente para transformar aquilo num paraíso, mas para impor uma presença militar a serviço do imperialismo, né? Por centenas de anos aí, muitos africanos vestiram os capacetes azuis e reprimiram seus próprios poderes, né? Daí você tem essa situação onde as elites ocidentais, anglo-americanas e europeias
assumem uma posição estratégica na região, assumem os recursos naturais, adquirem as melhores terras, sempre tem colaboradores na estratégia ancestral do império, divide et impera, né? Veja, o John Perkins é um autor aí, ele escreveu um livro, chama-se Confissões de um Assassino Econômico. É um livro assim, realmente impressionante. Ele mostra ali como é que o imperialismo financeiro atua no nível prático, como é que eles fazem. É muito simples, né? O mais comum, e o Perkins ele foi desse meio, né? Veja, o John Perkins. O mais comum é você identificar o país com os recursos de que a corporação necessita, ou seja, as potências financeiras e econômicas em seus vários setores corporativos precisa ter fontes constantes de petróleo, de gás, de minerais como lítio, níquel, titânio, coltan, produtos que fazem parte de uma cadeia de produção industrial. Pois bem, daí então o que eles fazem é organizar um grande empréstimo para o governo daquele país, através do Banco Mundial, do FMI, do Fundo Monetário, né? Só que, na realidade, esse dinheiro nunca vai chegar exatamente ao país em questão. Veja, o país não recebe quase nada, né? Em vez disso, o país, quando eu digo a população daquele país, o dinheiro vai para as próprias corporações entrarem dentro daquele país. Para quê? Para fazer o projeto de infraestrutura. Naturalmente que isso vai beneficiar uma parte daquele país, das pessoas mais ricas daquele país. Mas, acima de tudo, o esquema é projetado e concebido para beneficiar a grande corporação que está implantando a infraestrutura ali, né? Via de regra, o país que vai receber o incentivo cai numa dívida que ele não vai conseguir pagar mais. Veja, é uma quantia, é uma dívida de uma quantia que ele nunca de fato recebeu. Veja, é como quando você pega um empréstimo lá num cartão seu qualquer, um cartão benefício, né? E daí você começa a pagar juros. Mas o dinheiro que você emprestou, você continua devendo. Você emprestou 10 mil e você paga, sei lá, R$ 200 todo mês. Você está pagando juros, você não está pagando a dívida. Você sabe disso, né? Bom, então, assim, o executivo daquele país, né, ele vai chegar lá para os tubarões, né, vai dizer, olha, eu não consigo pagar essa dívida e eu não recebi o dinheiro. Os tubarões vão dizer, é claro que você pode pagar. Veja, nós viemos e colocamos a planta industrial aqui. Veja, a mineradora está aqui, a refinaria está aqui, olha o gasoduto, a ferrovia, o porto, a termoelétrica, né? Então você tem de pagar, você tem de cobrar impostos da tua população. Você tem que vender ainda mais barato para nós o teu petróleo e o teu gás, né? E caso você não faça, não siga as nossas normas, nós vamos sancionar o teu país, né? Vamos destruir até mesmo aquilo que você não consegue pagar, né? Você não vai conseguir mais nem um centavo, não vai poder atuar no mercado financeiro internacional. Então você vai fazer o seguinte: você vai vender os teus recursos bem barato para nossas corporações, sem nenhum tipo de restrição ambiental ou regulamentação social ou preocupação humana, né? E nós evitaremos que a sua classe média seja destruída. Está entendendo? Veja, os poderes constituídos, as pessoas mais ricas, elas estão muito preocupadas com o meio ambiente, né? Então, na Suíça, em Liechtenstein, Luxemburgo, bom, lá tá uma beleza, tá uma maravilha. É um paraíso, né? Mas para os países do terceiro mundo, é só conversa mole, essa coisa de se preocupar com o meio ambiente. Não dá a mínima pelota. Mais ainda, diz o tubarão, nós vamos construir uma base militar no teu território para te proteger, né? Veja, nós vamos privatizar todo o setor estratégico de energia, eletricidade, água, escola, saúde, etc. E você vai vender para as nossas corporações. Detalhe, o preço que você vai vender vai ser umas 10 vezes menor do que aquilo que ele realmente vale, né? Veja, esse é todo o modus operandi do imperialismo ocidental. Veja, às vezes demora, hein? Leva um tempo, né? Porque nem todos os presidentes são subservientes. Veja, o imperialismo já destruiu, já eliminou aí muitos presidentes teimosos, né? Nacionalistas. Veja, o cara se dá o luxo de ser nacionalista, né? O imperialismo tem um ódio mortal dos nacionalistas. Quase sempre ele consegue meter o ministro das Finanças, o cara que estudou lá em Chicago, estudou em Viena, né? Veja, certos secretários, conselheiros, assessores estão sempre lá em torno do presidente. Bom, daí o líder, né, que ele é patriota, e veja, o cara é nacionalista, hein? Ele diz: Ó, eu não aceito isso daí, porque isso daí é ruim para o meu país. Veja, aí o que as hienas econômicas vão fazer quando o cara endurecer?
Veja, aí no caso eles vão trazer alguns benefícios para ele, para a família dele, para os seus primos de primeiro grau, dinheiro, dinheiro gordo, e vão dizer: olha, vocês têm aí setores comerciais, bancos estatais, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos comprar esses bancos seus e vamos investir nesse setor também. E você vai ficar muito bem, você vai ficar muito rico. Veja, você e sua família, nós vamos te dar um green card para você poder conhecer os Estados Unidos. Veja só o Zelensky tem um green card. Veja, o Milley tem um green card. Com fundos ilimitados, né? Ele está sempre viajando. Veja, gente ligada a Maduro tem um green card. Você tem muitos familiares de presidentes, primeiros ministros, sheiks e sultões que a família dele mora nos Estados Unidos. Né? E às vezes é um ex-presidente, um ex-primeiro-ministro que colaborou com o imperialismo, ele mesmo vai morar nos Estados Unidos, em Nova York, em Londres. Veja, esse esquema aí de green card, de dar dinheiro para uma elite, existe na Ucrânia, na Venezuela, em Cuba, em Nicarágua, na Rússia, na China, no mundo todo. Né? Muitos países têm esse tipo de relação com o sistema corporativo financeiro. As elites, certas elites estão blindadas e privilegiadas. Por outro lado, quando um líder resiste a ser parte dessa elite predatória e privilegiada em relação ao que ele vê que ele não está fornecendo para o seu próprio povo, ele vai correr um grande risco. É claro que isso também não é assim, como eu estou dizendo, na China e também na Rússia. Né? Não é assim tão fácil hoje como eu estou dizendo. Né? Há países que têm realmente um governo forte e que é capaz de impor, por exemplo, a sanção, lá, que eu falei no começo do vídeo, né, do antimônio. O cara pode bater o pé e falar: agora daqui vocês não passam. Né? Veja, vamos ver. Então a história do John Perkins é mais ou menos a seguinte: ó, em 1970, o John Perkins trabalhava numa instituição chamada Corpo de Paz, no Equador, aqui na América Latina. Daí ele conheceu um alto executivo da empresa de consultoria internacional, a MAIN, M-A-I-N. Ele era também um agente da Agência de Segurança Nacional. Vocês fazem ideia do que é a NSA nos Estados Unidos? Dá uma pesquisada aí depois. NSA. Veja, o Perkins ele é convidado então para entrar para a MEN, essa consultoria internacional aí, né, de consultoria para grandes negócios. Veja, e daí o Perkins diz o seguinte, que ali dentro da MEN, ele recebeu todo o treinamento necessário para se tornar nas palavras dele, um assassino econômico. Ele cresce na MEN. Né? Em 5 anos ele é sócio da MEN, um cara muito talentoso e esforçado. Né? E daí ele é encarregado de missões na Indonésia, no Panamá, no Equador, na Arábia Saudita. Veja, para as quais ele elabora, segundo ele escreveu no seu livro, estudos econômicos falsos, com a finalidade de fazer esses países tomarem empréstimos que serão impagáveis no futuro. E assim tornam-se economicamente dependentes dos países e corporações credores. Né? Veja, aí com as estranhas mortes dos presidentes Jaime Rodós, do Equador, Omar Torrijos, do Panamá, né, o Perkins começa a ter problemas de consciência. Né? Veja, aí ele decide em 1981 deixar a MEN e começou a denunciar as atividades da empresa. Veja, ele é um indivíduo que se arrependeu. No entanto, ele recebe suborno, recebe ameaça, né, ele decide adiar o lançamento do livro, né, onde ele conta como é que o sistema funciona. Veja, ele vai lançar As Confissões de um Assassino Econômico em 2004, quer dizer, 20 anos depois. O livro é um sucesso de vendas, ganha traduções em várias línguas, inclusive português. Né? Bom, voltando um pouquinho, em 1982, o Perkins ele criou uma empresa de energia elétrica e passou a se interessar por culturas indígenas e xamanismo. Ele começou a se interessar pela cultura dos povos autóctones, a cultura ancestral e tradicional dos povos. Começa a visitar a Amazônia equatoriana, começa a escrever, inclusive, livros sobre esses temas. Veja, o fato básico aí sobre a motivação do Perkins, né, afora o fato dele começar a se interessar pelas pessoas comuns dos povos, dos países, né, e também da cultura ancestral dos países, o que realmente pegou para ele foi ver aqueles dois presidentes e outros presidentes que foram eliminados, né, e que ele se culpava. Não, fui eu que falhei, né? Eu não consegui convencê-los. Né? Bom, é comum aí que membros das Forças Especiais, das Forças Armadas dos Estados Unidos, ligados à inteligência americana, CIA, façam o trabalho sujo, né? Sempre de modo clandestino, não oficial. Está cheio de filmes mostrando isso daí. E na vida real é pior, hein?
Se os tubarões falham, vem o exército americano e elimina simplesmente o empecilho, como se deu com o Saddam Hussein, com o Gaddafi e outros. Né? Veja, por trás dos assassinos econômicos existem círculos concêntricos de poder ligados a instituições financeiras internacionais, ou seja, é um império governamental, industrial, financeiro e militar. Os Estados Unidos fazem parte de um império corporativo. Né? Esses poderes econômicos e financeiros têm mais poder, provavelmente, do que qualquer governo da Terra. Veja, apesar da ameaça, como eles veem a China e como eles veem a Rússia. Né? Pode-se chamá-los de corporação, autocracia, deep state, Estado profundo, máfia casar, cabala, né, os 200, tem muitos nomes. Veja, os líderes das maiores corporações do mundo, as empresas mundiais, que não consideram suas corporações como americanas, russas, francesas, chinesas, alemãs, etc., são multinacionais. Para elas não há fronteiras. Estão no topo, no BlackRock, no Vanguard, como eu expliquei no vídeo de ontem. O David Rockefeller, por exemplo, um alto membro do Deep State, era americano, tinha passaporte americano. Ele devia ter muitos passaportes. Mas ele dizia sempre, reiteradamente, que ele era um globalista. Os seus interesses pessoais e impessoais estavam acima dos Estados Unidos e que os Estados Unidos deveriam servir totalmente ao globalismo. Veja, é a política mesma do Partido Democrata dos Estados Unidos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. O texto é muito grande, eu vou ter que dividir esse texto em 2 ou 3 partes e eu vou abordando conforme nós formos lançando os nossos vídeos. Veja, depois eu vou falar sobre os golpes da América Latina, eu vou ainda falar sobre como é que é o modus operandi chinês. Inclusive, uma pergunta para os chineses fazem a mesma coisa? Não, eles não fazem dessa forma. Né? Por isso, o modo chinês de fazer é diferente, é completamente diferente e, detalhe, está crescendo e causando um verdadeiro furor, né, no sistema financeiro capitalista do Ocidente, baseado em concentração de renda e poder e divisão e destruição. Né? Depois ainda vou falar sobre o Huntington, sobre as gestoras de ativos do mundo e principalmente vai ter uma outra parte onde eu vou falar da regionalização e como é que funcionam os processos de regionalização num mundo que está sendo aos poucos dominados aí por nichos, por periferias, por grupos, por clãs, né? Está meio que se esfacelando, o globalismo está se esfacelando e você está tendo o processo do surgimento de poderes regionais. Bom, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Né? Também falarei sobre a classe média e como ela tende a desaparecer, né, no mundo que vem vindo aí. Falarei aí sobre os segredos do Vaticano e também do KGB. Bom, então é isso, pessoal. Então, obrigado a todos aí pela presença. Espero que vocês apreciem nossos conteúdos, divulguem aí nos seus canais, nas suas redes sociais, verifique se você está inscrito no canal. Querendo ajudar o canal é fácil. Fazer aí um super sticker, se tornar membro do canal. Não deixe de fazer um comentário, pessoal. Dê um like, pessoal. O like é de graça, hein? E o YouTube vai entender que o nosso canal tem potencial para crescimento. Isso depende exclusivamente de vocês, né? Pessoal, todos os nossos vídeos, existe um texto que é elaborado por mim e que fica aí no blog. No blog também tem o meu Pix e uma descrição do vídeo. Então, muito obrigado aí a vocês, a nossa mídia aqui alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e manifestação e pensamento. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.